Então, hoje a gente vai ver, que a gente já tinha visto em sala de aula também, sobre massa atômica, certo? Massa atômica e tudo que envolve a massa atômica, ok? Então, massa atômica, massa ponderada, né? Que é a média ponderada também. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Massa atômica e massa molecular. Quando a gente fala em quantidades, a gente está falando no nosso dia a dia, né? 1 quilo de café, 1 litro de leite. O meu carro percorreu 20 quilômetros. Então, tudo isso é uma quantidade. O que são quantidades? São reações químicas envolvidas, né? Diariamente, tá? Então, a gente tem a quilometragem, a gente tem os litros, a gente tem os quilogramas, né? Então, isso tudo envolve o nosso dia a dia, certo? Já no estudo da massa atômica e da massa molecular, ou do elemento, ou do átomo, a gente não consegue mensurar com uma balança, certo? E daí, com isso, como a gente não consegue mensurar numa balança, eles fizeram uma escala de comparação, né? Como a gente discutiu em sala de aula. Eles fizeram uma escala de comparação entre massas diferentes, átomos e moléculas, certo? Daí que surgiu o conceito de massa atômica e de massa molecular. E daí a importância fundamental também é o conceito de mol. Então, falando isso tudo, o que a gente tem que ficar ligado é que a gente não tem uma balança para mensurar essas pesagens. A gente tem um método comparativo, tá? Uma escala de comparação entre um determinado elemento para outros elementos, ou para uma molécula, sabe? Então é isso que a gente vai fazer. Então, a unidade de massa atômica, U. A unidade de massa atômica ela é sempre dada por U, de unidades. Então, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, sempre por U. Não é trabalhado como a gente trabalha no nosso cotidiano. 5 quilos, então kg. Tá? 5 quilômetros, km. Então, a gente não vai trabalhar com essa massa padrão. A gente vai trabalhar com comparação. E a nossa massa comparativa é a unidade. Então, qual seria, então, a unidade conveniente para pesar átomos e moléculas? Então, como a gente tinha falado, né? O átomo ele é formado por nêutrons e prótons. Os nêutrons e prótons eles estão no núcleo. Ao redor do núcleo tem o quê? As órbitas, né? Que giram nas órbitas os elétrons. Quanto mais próximo do núcleo os elétrons estão, menos carga eles têm. Quanto mais longe do núcleo, mais carga eles têm. Como exemplo que eu coloquei aqui no slide para vocês darem uma olhada. Tá? Então, a mesma quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo, eu tenho a mesma quantidade de elétrons fora do núcleo que giram nas órbitas ou na eletrosfera, conhecida como eletrosfera, certo? Então, no núcleo eu tenho o nêutron, que é carga nula, eu tenho o próton, que é carga positiva, e eu tenho o elétron, que é carga negativa. Continuando então, tá? Então, esse é o átomo, certo? Então, agora a gente vai ver como que ele foi, né? Como que é esse método de comparação. Então, fazer uma explicação bem rapidinha, né? Porque esse conteúdo já foi dado em sala de aula, certo? Mas para vocês relembrarem. Eu tenho uma pizza, tá? E essa pizza ela foi partida em 12 unidades, 12 pedaços, 12 pedaços, tá? Então, esses 12 pedaços é a quantidade do carbono 12. Então, o carbono ele tem 12 unidades, que é 12 pedaços. Então, esse carbono 12 é um método de comparação com os outros elementos para chegar na massa do determinado elemento. Então, se eu tiro uma fatia de pizza que tem 12 partes,
1/12, né? 1/12 de átomo. Se eu tiro duas fatias, fica 2/12 de átomo. Então, comi uma fatia, depois comi a segunda fatia, comi a terceira fatia. Então, ficou 3/12 de átomos, certo? Então, isso a gente vai ter que trabalhar com unidades. Tirei uma fatia, é uma unidade. Tirei duas fatias, 2 unidades. Tirei três fatias, 3 unidades, certo? Então, a gente vai trabalhar assim. Aqui eu botei um elemento que é o quê? O flúor. O flúor ele tem 19 unidades. Se ele tem 19 unidades, ele é mais pesado ou menos pesado que o carbono? Ele é mais pesado que o carbono. Porque o carbono tem 12 fatias, 12 unidades. O flúor tem 19 unidades. Então, 19 fatias. Se eu colocar numa balança, eu vou ver que o flúor é mais pesado que o carbono, certo? Agora eu coloco um flúor, que eu não sei a massa dele, coloquei o flúor, como está ali na balança. Coloquei o flúor. E eu vou colocando uma quantidade de fatias para chegar à pesagem do flúor. Então, coloquei o flúor inteiro, tá? E agora eu vou partir esse flúor, outro flúor, e vou partindo e vou colocando fatias para ver até quanto que vai aparecer ou vai equiparar, tá, os dois. Então, se os dois ficarem retos, eles têm o mesmo peso, certo? Então, o flúor de um lado e vou botando fatias de flúor do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 19 fatias. Equiparou. Se equiparou, ele tem o quê? 19 unidades. Então, o flúor ele tem massa atômica 19 unidades. Então, o método de comparação do flúor para o carbono, então, o flúor tem 19 unidades, carbono 12 unidades. Qual é mais pesado? O flúor é mais pesado. Agora a gente vai o quê? Para a massa atômica dos elementos químicos, né? A média ponderada. Tá? Então, como eu disse para vocês, na natureza, a gente tem elementos que têm vários tipos de elementos, com concentrações maiores uma que a outra. Então, aqui, ó, eu tenho um isótopo. O que é isótopo? Eu tenho elementos, tá? Elementos iguais na natureza. Elementos iguais na natureza eu chamo de isótopo. Então, isótopo, tá? Ele tem o cloro, esse primeiro elemento, cloro 35, cloro 37, que estão em abundância na natureza, uma concentração na natureza. O primeiro cloro 35 tem 75,4%. O segundo cloro 37, ele tem 24,6%. Então, eu tenho mais concentração de cloro 35 do que de cloro 37. Tá? O que eu vou fazer? E cada elemento ele tem uma massa atômica. Tipo, o cloro 35 tem abundância 75,4%, mas ele tem de massa atômica 34,969 unidades. E o cloro 37 tem 24,6% e tem 36,966 unidades. Tá? Então a gente vai ter que achar a massa ponderada, que vai aonde essa massa ponderada? Essa massa ponderada a gente tem na tabela periódica. Certo? Porque adivinha, imagina se na tabela periódica tivesse todos os elementos, os que são iguais, tá? Tipo, o cloro tem 2. Eu tinha que botar 2 cloro. O hidrogênio tem 7. Eu tenho que colocar os 7 hidrogênio, sabe? Então, eu tenho que verificar o quê? A média ponderada. E para eu achar a média ponderada, eu tenho que usar uma fórmula. Que fórmula é essa? A fórmula da média ponderada. Que é o quê? Massa de X vezes porcentagem de X. Tudo entre parênteses, tá? Primeiro elemento. Depois, massa de Y vezes porcentagem de Y. Tudo entre parênteses. Dividido por 100. Por que é o 100? É porque é a soma da abundância da natureza, certo? Soma da abundância da natureza. Dividido por 100. Ou também eu posso pegar
o 75,4 mais 24,6 para ver quanto que dá. Vai dar 100%, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, na minha fórmula. Então, ó, 75,4 é a porcentagem de X vezes a massa, tá, do primeiro. Então, eu vou multiplicar as duas. Somo com a massa do segundo mais a abundância do segundo, dividido por a abundância da natureza mais a abundância da natureza. Então, multiplicando primeiro, multiplicando segundo, somando os dois, eu vou ter a média ponderada, que essa média ponderada está onde? Na tabela periódica. Tá? Então, a média ponderada, ela se encontra na tabela periódica. Agora aqui, ó, são atividades já que foram propostas para vocês, né? E eu já tinha colocado essas atividades lá no Google Classroom, né, que a gente já usava, para vocês estarem corrigindo a atividade de vocês em casa, em casa, né, nesse tempo de quarentena e tudo mais, antes da gente começar com essas aulas remotas, né. Então, essas atividades vocês já eram propostas para casa e vocês já deveriam ter feito, ok? Eu vou pegar algumas atividades, tá? E vou estar resolvendo aqui para vocês olharem e tirarem dúvidas em casa também. Então, ok? Até a próxima.